Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu queria falar com vocês um tema que... Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu queria falar com vocês um tema que Deus tem colocado no meu coração a respeito do homem ser o cabeça da casa. Hoje a gente vive numa sociedade onde o papel do homem está muito confuso, né? Principalmente fora da igreja, mas também dentro da igreja, a gente não sabe exatamente o papel do homem. Inversões de valores, machismo, né? E essa questão do cabeça, a gente muitas vezes usa para justificar os nossos erros, as nossas falhas, o nosso autoritarismo. Então, gostaria de começar aqui compartilhando com vocês um texto que está no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 22 e o comecinho do 23. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Meus irmãos, muitas vezes a gente lê a Bíblia dessa forma, como se ela fosse uma caixinha de promessa. A gente pega um pedaço e vê aquilo ali como serve para a nossa vida e às vezes como serve para a gente justificar os nossos erros, como eu falei. Então, esse texto, mulher, sujeite-se ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, ele é muito forte, mas ele não vem sozinho, né? Por muito tempo eu achei que eu era o cabeça da casa, né? Tinha uma visão machista a respeito disso, né? Sou eu que mando aqui em casa, porque sou eu que trabalho, sou eu que levo o sustento em casa, então as decisões sou eu que tomo, eu não preciso consultar minha mulher. E isso trouxe muitos problemas na minha vida e no meu casamento, e que eu tive que depois tratar com a minha esposa. Mas vamos ver o que diz o texto, né, completo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Marido, ame cada uma sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos, devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher como a si mesmo, além do mais, quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de um só corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um ministério profundo, refiro-me, porém, à igreja de Cristo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Bom, esse texto aqui de 1 Coríntios, Paulo ele nos ensina várias coisas, né? Acho que um primeiro ponto aqui que a gente deve destacar é que quero também que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então, para que a mulher se sujeite ao marido, ele tem que estar se sujeitando a Deus, né? Então a gente tem que entender o contexto completo, né, do que a mensagem, do que a Bíblia está dizendo. Se eu não estou me submetendo a Deus, é claro que a minha esposa não vai me submeter a mim, à minha vontade, né? A questão do homem ser o cabeça da mulher ou da casa, enfim, como queiram achar melhor colocar assim, é uma questão de responsabilidade. A gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus de hierarquia, ele não é um Deus de confusão, de bagunça. Ele é um Deus que estabelece autoridade, né? Então, sendo assim, o homem ele tem uma autoridade e uma responsabilidade em cima da mulher, em cima das decisões que ele toma. Outra coisa que eu quero chamar a atenção
é que, como eu falei, né, o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo deve ser o cabeça do homem. Então, Jesus, ele nos ensinou como que é ser o primeiro no reino dele, né? Quem quer ser o maior deve ser o primeiro a servir. Então, ele lá em Marcos 9:35, ele está escrito assim: assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, se o homem ele quer ser o cabeça da casa, ele tem que servir a todos. Ele tem que servir a mulher, ele tem que servir os filhos, né? E continua lá em Lucas 22:27. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, assim, ele deu um exemplo de que ele estava servindo aos 12, servindo ao povo, servindo a igreja de Cristo. Então, é da mesma forma que a gente tem que agir com as nossas esposas, devemos agir na nossa casa. Então, qual que é o papel do homem na casa, como cabeça, ou como o papel do homem, enfim, né, como queira chamar? No meu ver, a gente tem 5 funções dentro da nossa casa. Talvez aí na próxima semana eu vou falar do papel do homem fora de casa, mas dentro de casa a gente tem 5 funções. A primeira, amar a sua esposa. A segunda é ser sacerdote e profeta no lar. A terceira é ser amante da sua esposa. A quarta é ser provedor e a quinta é ser protetor. Bom, vamos começar aí com o primeiro ponto, que talvez seja o mais extenso de todos, que é amar a sua esposa, né? Deus nos ensina que a gente deve amar como ele amou a igreja. E ele morreu por ela, para santificá-la. Eu vejo algumas pessoas comentando, né, até dentro da igreja, por isso que eu digo que existe, né, mulheres falando assim: eu sou capaz de morrer pelo meu marido. Mas ninguém, na Bíblia, em lugar nenhum está escrito que a mulher deve morrer pelo marido. Não diz que ela não deve amar o marido. Mas essa função de se doar pela casa, pela esposa, é do marido, não é da mulher. A mulher, ela não pode, no sentido literal, morrer pela casa porque ela tem que cuidar dos filhos, né? Ela tem uma função estabelecida também. Então, a gente deve entender que, em primeiro lugar, a gente deve servir a esposa, né? O homem também, como essa função de ser o primeiro, de ser o cabeça, ele, em amor à sua esposa, ele deve ser o primeiro a agir. O que eu quero dizer com o primeiro a agir? Muitas situações no casamento, a gente se depara com uma discussão, um desentendimento, o homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra, e fica os dois esperando quem que vai tomar a primeira atitude. Não tem que esperar. O homem deve ser o primeiro. Ele deve assumir a sua culpa e pedir o perdão, né? Ir lá pedir perdão. Porque, assim, sempre que existe uma discussão no casamento, via de regra, 99%, os dois estão errados, né? De alguma forma, você agiu errado, porque senão não teria tido discussão, né? Existe um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Então, se teve uma discussão, você também errou. Então, você deve ser o primeiro a pedir perdão. Assim como, quando o casamento não vai bem, tem uma situação que precisa de uma mudança, é o homem que deve mudar. Não adianta ele fazer tudo igual e esperar resultado diferente. Ele deve mudar, nem esperar que a mulher dele mude. A mulher dele só vai mudar a partir do momento que vê a mudança na vida dele. Outra coisa que eu quero lembrar vocês é que amar é uma decisão. Nós devemos decidir amar as nossas esposas. Isso deve ser um ato diário quando a gente acorda. A gente deve acordar e falar assim: hoje eu decido amar a minha esposa. E por que isso? Porque está na palavra. Mateus 22, 37 e 39 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe ninguém mais próximo do marido do que a esposa, né? Maridos, Colossenses 3, 19 fala: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura, né? Então, além de ser uma decisão, é um ato de obediência a Deus que nós devemos trazer todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins. Às vezes é fácil a gente amar nossa esposa, né? Nos dias bons é muito fácil, mas e nos dias ruins, né?
Então, a gente deve agir dessa forma. A gente não deve esperar que alguém ore pelas nossas esposas, nossos filhos, quando eles estiverem doentes ou estiverem precisando. Nós devemos fazer isso. Esse é o papel do homem que ama a sua esposa. Mas eu vou falar isso um pouquinho quando eu falar ali do papel do sacerdócio e do profeta. Outra coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente pede coisas para Deus e a gente fala: Deus, por que você não está me abençoando? Você não está escutando as minhas orações? Pode ser que não. Aí você vai falar assim: Deus não escuta as nossas orações? 1 Pedro 3,7 fala: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom e da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então está na Bíblia, meu irmão, se você não trata a tua esposa com honra, como cordeira da graça de Deus, como a parte mais frágil, as suas orações, elas não vão passar do teto da tua casa, tá? Então, vamos falar aí a respeito do sacerdócio. Tem uma outra questão aí a respeito de um ato de amor que eu quero falar um pouquinho mais para frente, como eu for falar sobre o homem, ele tem a função de satisfazer a sua esposa sexualmente, né? Mas eu vou tratar ali um pouquinho mais para frente essa parte também que são formas de você demonstrar amor para sua esposa. Bom, sacerdote e profeta. Deus instituiu para todo homem essa função, né? É uma autoridade instituída por Deus para abençoar a nossa casa. O sacerdote é aquele que leva a mensagem de Deus para o povo, né? E o profeta é aquele, o sacerdote é que leva a mensagem do povo para Deus, e o profeta é que leva a mensagem de Deus para o povo. Então, o sacerdócio é orar pela sua família, né? Então, você pegar o que a sua família está precisando e levar para Deus. E o profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. E qual que é a mensagem de Deus que a gente tem hoje? É a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, a gente deve ensinar isso porque é o manual para os nossos filhos, para nossas esposas. Eles têm que entender que as nossas batalhas são vencidas através da preparação do Evangelho e através da oração. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Em Deuteronômio 6:5 e 7 fala: portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, ou seja, você vai ensinar aos seus filhos, vai colocar na vida deles isso, e delas falará quando estiver sentado à mesa, andando pelo caminho e deitar-se ou levantar-se. Ou seja, você deve falar da palavra de Deus para os seus filhos todo o dia, durante todo o dia, né? Bom, além disso, é necessário, né, que a gente tenha uma vida íntegra para que a gente possa saber governar a nossa casa. Em 1 Timóteo 3, de 2 a 5, ele fala: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, nós, antes de querermos servir na igreja, de ser servo, a gente deve saber governar a nossa casa, como está escrito em Timóteo. Bom, além de orar com seus filhos e a esposa, a gente deve ensiná-los que também é importante a gente ter o nosso momento a sós com Deus, o nosso devocional. Isso é muito importante, tanto nós termos como a gente ensinar para nossas esposas e nossos filhos. Em Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o pai que vem em secreto o recompensará. Isso é muito importante a gente entender isso, que a gente deve ensinar as nossas esposas e nossos filhos a orar, a ter um momento com Deus, a fazer um devocional, né?
eu estou fazendo agora o curso do Guerreiros e eu achei fantástico que ele ensina a gente a fazer o nosso próprio devocional para que a gente não dependa de livros, né? A gente tem a Bíblia aí para estudar, lógico. Livros são maravilhosos, hoje a gente tem uma literatura riquíssima, mas a gente tem que tomar cuidado que algumas coisas fogem um pouquinho da palavra de Deus. É lógico, tem muita gente boa e a gente tem que pedir para os nossos pastores recomendar essas literaturas boas, porque quando a gente vai atrás, a gente pode se deparar com literatura não tão adequada. Mas a Bíblia nunca vai fugir do que é adequado. Bom, uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês a respeito aí do sacerdócio e do profeta no lar é que por muito tempo, eu já com uma vida transformada, eu já vinha buscando a Deus, né? E eu achava que eu deveria orar pela minha esposa, né? E eu não entendia que o chamado de Deus era para eu orar com a minha esposa. Isso parece parecido, mas é muito diferente. Quando você tem um tempo com Deus e com a tua esposa ao mesmo tempo, você chega para a tua esposa e começa a escutar as lutas que ela está passando, a orar por essas lutas. Às vezes você já sabe, problemas com filhos, problema no trabalho, mas você sentir o que ela está sentindo e passar isso para Deus, isso aí não vai só edificar a sua casa, edificar a tua vida, mas vai trazer intimidade entre você e tua esposa. A intimidade entre vocês dois vão aumentar. Então, assim, de tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo, se você gravar uma única coisa, ora com a tua esposa, porque isso vai aumentar a sua intimidade com ela. Bom, terceiro ponto, né, é ser amante da sua esposa. Eu quero fazer uma distinção entre o homem amar a sua esposa, né, demonstrar amor, que envolve carinho, apreço, dedicação, cuidado, valorizar, e ser um amante da mulher. Ser um amante quer dizer realmente intimidade sexual com o casal, é a vida sexual de vocês dois. Você tem que satisfazer a sua esposa. E aqui eu vou usar um texto de 1 Coríntios. É um texto que a gente tem que tomar cuidado na interpretação. Antes de eu lê-lo, eu vou falar isso porque é muito importante, porque, como eu falei, a gente gosta de deturpar a Bíblia para usá-la a nosso favor. E a Bíblia não é feita para a gente usá-la a nosso favor, ela é feita para a gente compreender a vontade de Deus nas nossas vidas, tá? Então, 1 Coríntios 7, 3 a 5 diz o seguinte, eu estou lendo na NA que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Não se prive um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retorne à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, não por não terem domínio próprio. Bom, esse texto aqui de Coríntios, ele está falando da relação sexual entre o marido, né? Marido e mulher, né? Primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês a respeito do seu corpo não pertence a você, pertence à tua esposa. Em primeiro lugar, você tem que cuidar da tua saúde. Você já pensou que cuidar da tua saúde é um ato de amor para a tua esposa? Porque se você fica doente, se você morre, quem vai cuidar da tua casa? Quem vai cuidar da sua mulher e dos seus filhos? Então, primeira coisa, cuidar da sua saúde é um ato de amor para a sua esposa, tá? Segunda coisa que eu quero falar aqui para você é que às vezes a gente, com o casamento, já tendo mais tempo, a gente começa a relaxar, né? E a gente começa a andar de qualquer jeito, fala assim, essa roupa aqui minha mulher não gosta muito, mas eu vou usar. Eu gosto, camiseta de estimação aqui tá tudo furado, eu não ligo mesmo. Mas e a tua esposa? Você está se vestindo para quem? Para você ou para ela? Né? Tem as duas coisas, tem a pessoa que se arruma demais para sair, tem a pessoa que se arruma de menos, tem a pessoa... então você tem que tomar cuidado. O que você vai fazer é para sua esposa. Eu vejo muitos maridos aí, muitos homens relaxados, que não fazem atividade física, e a mulher toda preocupada, cuidando do corpo, cuidando do rosto. Eu acho que é importante a gente ter esse equilíbrio, nem de mais, nem de menos, né? É importante a mulher se cuidar, e muitas vezes ela se cuida para ela, não é para o marido, mas o marido ele tem que se cuidar para a mulher. Isso é um ato de amor. Então assim, a mulher fala assim, amor, cuida da tua pele, faz um procedimento.
Escuta a tua esposa. Eu aprendi uma coisa com a minha esposa, eu já dividi isso com alguns grupos aí que a gente estuda junto, a respeito de perfume. Eu não gosto de perfume, assim, não que eu não gosto, eu não passo no meu dia a dia. Antigamente um vidro de perfume durava aí 2 anos para mim, se não durasse mais. Eu passava raramente perfume, quando ia sair. E eu aprendi com a minha esposa isso. Eu passo hoje perfume toda noite antes de deitar com ela. Por quê? Por que eu compro perfume? É para minha mulher. Então quem que tem que sentir o cheiro? É ela. Então, quando que ela vai sentir o cheiro? Quando ela estiver deitada um dia comigo na cama. Né? Então, é isso que eu falo também a respeito do amor. Bom, mas aqui nós estamos falando em relação a o homem satisfazer a mulher na questão sexual, né? E isso depende de dedicação, sensibilidade do marido, né? E uma decisão do marido também. Ele tem que falar assim, olha, eu quero satisfazer a minha esposa. A gente vê muitos casamentos que são frustrados ou que tem problema nessa questão sexual, porque o marido ele acha assim, o corpo da mulher é minha, então a hora que eu quiser usá-la, eu vou usar. Não, você não vai usar. Vocês vão juntos ter um ato, a relação sexual que foi Deus que criou, que é maravilhoso, que é para glorificar o nome dele, que é uma glória dentro do casamento. Então, você tem que entender que o homem e a mulher são muito diferentes. O homem, tem um ditado que diz que o homem é o fogo a gás, que você põe fogo e ele já esquenta, e a mulher é o forno a lenha. Então, você tem que aprender a aquecer a mulher, né? Você tem que cortar a lenha, você tem que pôr no forno, acender o forno. Então, como que você vai fazer? Você passa o dia inteiro sem falar com a tua mulher, só perguntando de coisas que dos afazeres da casa, às vezes sendo ríspido com ela nas mensagens, não vai almoçar em casa, chega à noite, acha que a mulher tem que estar te esperando. Não, meu irmão. Você tem que acordar cedo, dar um beijinho nela, se ela vai sair, você sai mais cedo que ela fica dormindo, deixa o café pronto para ela, deixa um bilhetinho ali no café, manda uma mensaginha no meio do dia, amor, estava aqui pensando em você, como eu te amo, né? Você vai ver que isso vai aquecendo ela para quando você chegar em casa, né? Eu fiz isso 1, 2 dias e nada, meu irmão. Forno a lenha, ele esquenta, ele pode demorar, mas ele esquenta, e cuidado que não acaba o gás, então ele vai, no 3º dia você vai ver que vai ter mudança, que a mulher vai te tratar de uma forma diferente. Por quê? Porque essa questão sexual, Deus não criou para o homem, Deus criou para o marido e para a mulher. Então a mulher também tem desejos em relação ao marido. Você tem que entender isso, né? Saber comunicar com ela na linguagem do amor. A gente tem que entender que o sexo foi Deus que criou. Tudo foi Deus que criou. E o sexo também foi Deus que criou. Ele fez isso para honrar o marido e a mulher. É um momento sublime dos dois, né? Então é fundamental que o homem e que a mulher tenham prazer, né? E a gente entender essas diferenças vai melhorar muito essa relação com vocês. Além disso, né, aquela dica que eu dei, que se for a única que servir, ore com suas esposas. Isso vai aumentar a sua intimidade, inclusive, na questão sexual, né? Ser o provedor, né? O homem ele deve prover todas as necessidades da mulher. Por quê? Porque isso está na Bíblia, né? Efésios 5, 28 e 29 diz: assim também o marido deve amar a sua esposa e sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Quando Paulo está falando em alimenta o próprio corpo, ele está referindo a essa questão da provisão, né? Que está referindo que é obrigação do homem sustentar a mulher. E não é só dar comida, é sustentar em todas as necessidades. Quando a mulher ela é solteira, ela está debaixo da responsabilidade do pai. O pai é o provedor. Quando ela se casa, os dois, né, eles vão deixar o pai e a mãe e vão unir uma só carne, como está na Bíblia, certo? Então, quem deve prover a casa é o marido. Em primeiro lugar, você casou. A mulher saiu debaixo da autoridade do pai, ela veio para debaixo da tua autoridade. O pai não pode mais participar disso. Então, não é mais responsabilidade do pai de prover a vida da esposa,
Não é ele que tem que sustentar a esposa, é você como marido. É claro que existem questões aí temporárias que podem ser feitas, né, de comum acordo, porém, isso tem que ter começo, meio e fim, e tem que ser determinado no início, né? Se o homem não assume o papel de provedor, ele está caindo em pecado. 1 Timóteo ele diz lá em 5,8, se alguém não cuida dos seus, e especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Bom, né, eu não vou nem comentar esse versículo, porque é forte. Né? A palavra de Deus ele não tem meio termo. Ele fala, se você não cuida, se você não está fazendo o teu papel de provedor na tua casa, você está negando a sua fé. E é pior do que o descrente, pior do que aquele que não conhece a palavra de Deus. Bom, e para encerrar, né, a gente vai falar aqui sobre ser protetor. Né? Muitos homens aí, machão, acham que proteger a mulher só tem a ver com essa questão física de responsabilidade. Se alguém mexer com a minha mulher, eu arrebento, eu dou um tiro na cara dele. É claro, o marido deve proteger as suas esposas, né, que também é seu filho, né? Mas essa questão de proteger também tem a questão do papel de governador, né, espiritual, né? Você governar a vida espiritual e dar uma cobertura de oração para tua casa. Então, papel como protetor, em primeiro lugar, é ser aquele protetor espiritual da tua casa. A nossa luta não é contra a carne, né, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então essa é a maior luta. Então essa é a maior proteção que a nossa família precisa. Então como que a gente deve lutar essas batalhas? De joelho, meu irmão. Então esse papel de protetor é de você ser capaz de cuidar da sua esposa da forma que Deus orientou, orando por eles, abençoando e cobrindo eles de toda a proteção espiritual. Mas eu penso também que é papel do homem também fazer essa proteção física, né? Não deixar que ninguém mexa com a sua esposa, né? Com seus filhos. Esse papel de ser o guarda-costas e ser capaz até mesmo de levar um tiro pela nossa esposa, né? Afinal de contas, né? Se a gente voltar lá no texto, né? Cristo amou a igreja e o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, na lógica, a gente deve concluir que o fato de morrer pela mulher também é nosso papel, né? Porque Cristo ele literalmente deu a vida de forma literal pela igreja, por nós, né? Bom, meus irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para falar para vocês. Hoje o vídeo ficou um pouco mais comprido do que o habitual, mas é uma mensagem que estava no meu coração, que eu precisava compartilhar com vocês. Muito importante revisar esses 5 pontos. É muito importante a gente entender o papel do homem como que é a nossa função de amar a esposa, como que a gente deve amar a esposa, né? Como exercer o sacerdócio no lar, como a gente ser o amante da nossa esposa, que ela precisa disso, como ser o protetor, né, delas, e como ser o provedor do lar. Então, a gente precisa que Deus nos oriente, nos dê sabedoria e entendimento à luz da palavra dele. Então, por isso, eu quero encerrar esse vídeo com uma oração, né, orar pela minha vida e pela sua vida, meu irmão, para que Deus fale aos nossos corações e continue nos usando, continue nos capacitando. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por essa palavra, Pai, que eu creio que surgiu no teu coração, Pai. Nós temos que entender o papel do homem na nossa casa, entender, Pai, qual que é a função do homem estabelecida por Deus, ó Pai, porque nós queremos estar debaixo da Tua graça, Pai. Nós queremos, ó Pai, amar as nossas esposas, ó Pai, não só para que as nossas orações sejam ouvidas, ó Pai, mas para que a gente possa ser bênção na vida delas, para que a gente possa ter um relacionamento amoroso, um relacionamento que frutifique, um relacionamento, ó Pai, que honra o Teu nome. Queremos, ó Pai, ser o Teu testemunho vivo, queremos ser o Seu evangelho, ó Pai, dentro das nossas casas. E ó Pai, abençoa, Pai. Sabemos que fazer essas 5 funções dignamente não é fácil, Pai, mas
A gente só consegue através do teu amor e do teu temor, ó Pai. Eu venho pedir, ó Pai, que o Senhor capacite a minha vida e capacite a vida de cada irmão que está aqui, se dispondo, ó Pai, a aprender mais de Ti, a conseguir, ó Pai, exercer essa função dentro das nossas casas. Abençoe as nossas esposas e filhos, protejam eles, ó Pai, das tentativas do inimigo de roubar a nossa graça, roubar a nossa fé, de tirar a nossa paz, ó Pai. E que a gente saiba entregar tudo em suas mãos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado, meu irmão. Tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada, debaixo da graça e do amor de Jesus.